Quando se fala de arte, primeiro que eu não sou estudioso do assunto, não sou filósofo, quer dizer, eu me interesso, já li, mas nunca estudei a fundo. Mas a gente, quando fala de arte, a gente sempre tenta entender algo que, por exemplo, nas culturas clássicas, me parece, né, do pouco que eu me relembro, que a arte era uma coisa que misturava tanto que a gente, o que vai ser o meu foco nessa minha fala, né, do que é arte, que eu vou explicar daqui a pouco, quanto uma técnica, né? E então, a arte de afiar uma faca, ou a arte de fazer um moinho. E não quero dizer que não existe arte no sentido emocional, mas estamos falando de técnica, que se confundia muito, mesmo na palavra original, acho que é ars, né? Vem dessa coisa, pode ser a técnica. Tem até a arte da guerra, né? Não tem o Sun Tzu, o livro. Se é que a gente pode achar alguma beleza estética numa guerra. Bom, Guernica não deixa de ser um pouco de uma batalha, né? De Picasso. Mas eu vou separar isso tudo. Eu vou pensar na arte, como eu tento entendê-la hoje, que mexe, está ligado um pouco à nossa emoção. Então, isso também é uma coisa discutível, e antes de entrar em algo que eu gostaria de falar um pouco na área da biologia, na área da ciência na qual eu trabalho, a complexidade do que é passar essa emoção, se tem a ver com sentimento e o que define arte. Eu acho que todo mundo já parou para pensar nisso, já criticou, às vezes de forma vazia, leviana. A gente tende, né, a pensar, às vezes, que a arte é só aquilo que a gente acha bom. E a gente percebe que o preconceito artístico vem desse pensamento. Mas a gente pode se questionar. Por exemplo, um amigo meu, que há muitos anos atrás fez uma brincadeira, que não deixa de ser séria, ele numa exposição, ele colocava na parede uma fita e embaixo ele levou plaquinhas prontas e escreveu nada sobre parede. E as pessoas paravam para olhar aquilo. E era uma brincadeira dele, um sarcasmo contra alguns tipos de arte que estavam naquela exposição, que eu não vou citar nomes nem dele nem da exposição. E, ok, é uma brincadeira, é vazia, é talvez grosseira, é criativa, mas se a pessoa que tentou passar algo, por que não é arte? Ou seja, será que a arte depende do espectador ou depende do que está olhando? É isso uma coisa que eu sempre me pergunto. E se a gente vai chegando, então, na minha área de trabalho, eu trabalho com biologia, biologia é uma área muito ampla, mas, por acaso, especificamente, trabalho com borboletas, que são organismos, né, animais muito coloridos e que chamam a atenção, estão no imaginário popular, lendas, mitologias, fadas, ninfas, enfim, há séculos, em todas as culturas, México, Europa, Oriente, Austrália. Mas, então, a gente pode imaginar que tem muita arte a ser admirada. E aí uma questão que vem para a gente é, será que existe na natureza a beleza, o belo, no sentido estético? Então, vamos pensar na arte como algo que tem a ver com estética e com emoção humana. Veja bem, eu estou fazendo um recorte e eu não estou falando que fazer uma bela espada, muito bem afiada e às vezes com uma, um cabo assim, trabalhado, é óbvio que existe arte ali, mas eu estou tirando a técnica. E pensando na estética e na emoção, né? Se a gente pensa então em uma música ou numa pintura, e nesse meu questionamento se a arte está em quem vê ou em quem a produziu, eu acho que a arte tem muito a ver com quem vê, mas também tem com quem produziu. A minha questão ainda fica: será que o belo existe na natureza? Ou é só uma interpretação nossa? Então, ainda que eu seja cientista, que a minha pesquisa em si, ela não trata diretamente de estética ou de tentar entender emoção num processo evolutivo que aparentemente é completamente desprovido da emoção, porque ele é aleatório, né, estocástico e é obtido à custa de muita violência, entre aspas, né? Se a gente quiser, para quem está ouvindo aqui, vamos dizer, a luta do mais forte, né, que é a maneira mais popular onde isso às vezes é passado, isso refletiu em algo que para a gente é belo. Por exemplo, uma flor, um pôr do sol, uma paisagem de fim de tarde. É o nosso planeta, é uma interação de organismos com a atmosfera, com corpos celestes. Então, será que o belo existe ou ele é uma criação nossa?
E eu não tenho essa resposta, eu acho que ninguém tem, mas eu acho que a gente sabe que é uma criação nossa. E aí o que eu já me perguntei, e onde eu já cheguei num ponto, é que eu acredito bastante que a evolução nos faz ver a natureza como bela, porque é uma maneira natural de que você deve se sentir bem com o ambiente que te cerca. Ou seja, organismos que não se sentiam bem, isso resultava num estresse, numa baixa capacidade de interagir com o meio, numa irritabilidade, e a gente sabe que isso em nós mesmos é muito claro, né? O quanto que o estresse, a irritação refletem hormônios que nos fazem ficar mal de saúde, né? Baixa imunidade e tudo mais. Ou seja, a sensação boa e que a gente traduz como um organismo que tem uma consciência muito ampla de si mesmo, não é o único, mas talvez uma que tenha mais ampla. A gente traduz esse sentimento que é evolutivo em uma sensação que a gente dá um nome. E essa sensação significa olhar isso, e essa paz e essa beleza que a gente vê, a gente chama de beleza. A gente chama de belo, e a gente tenta imitar. E daí talvez venha a arte. E como isso nos passa, e como nós somos organismos complexos, o ser humano é complexo. Cognitivamente, é talvez o organismo, dentro do que a gente conhece hoje no planeta Terra, é o organismo mais complexo do ponto de vista cognitivo. Veja bem, o ser humano não é o único que tem sentimentos, não é o único que tem cultura, a despeito de que muitos cientistas da área de antropologia diziam no passado, a gente sabe que tem cultura entre primatas e entre alguns outros organismos, mas não é comparável com a nossa, com a nossa, a dimensão que isso tomou, dada uma estrutura que a gente até hoje não entende como foi obtida, né, ao longo da evolução do nosso cérebro. Então, eu acho que esse cérebro se traduz em olhar isso, que nos fazia se sentir bem, porque é uma maneira da gente ser competitiva na natureza, e a gente sente coisas. E desse sentir coisas vem sentimentos. E se esse sentimento é bom, e se esse sentimento nos toca, ou se ele é ruim, e a gente aprende a tirar do ruim a beleza, então já estou saindo agora da biologia, né? O poeta, o músico, o artista, nessa minha definição, que da arte como estética e emoção combinadas, a beleza não está só no que é feliz, né? A melancolia, uma sensação que um dia é muito triste, ela pode ser traduzida para um outro de uma forma belíssima. E aí você tem a diferença de um texto técnico para uma poesia. Ou não precisa ser dentro de uma poesia, pode ser uma prosa extremamente bem caracterizada que nos tente passar a emoção. Então, me parece que voltando agora, juntando toda essa biologia com a arte, me parece que a arte é uma representação humana de uma cognição complexa que faz com que nós tentemos passar para o outro algo que a gente não sabe como passar, uma vez que a gente não consegue fazer o pensamento de uma cabeça para outra, né? Então, biologicamente, a gente querer passar sensações nossas que a gente achou lindas, sejam elas felizes ou tristes, para um outro da nossa espécie. Agora, vamos voltar. Quer dizer que a ciência não tem arte? Não. Né? Como a beleza e o trabalho, o carinho em se organizar as informações, ele cada vez mais ele está relacionado com a maneira que o outro vai entender a informação. Eu acho que quando a gente produz, por exemplo, um desenho explicativo, uma prancha de um trabalho científico, né, uma figura, ou quando a gente resolve organizar uma exposição científica no museu para as outras pessoas gostarem e entenderem ciência, tem muito de arte ali nesse sentido que eu estou trazendo para cá. E eu acho que, então, essa junção da ciência, que é dura, às vezes muito fria, às vezes muito objetiva, meio árida até, mas você pode juntar ela com essa arte que nos traz emoção, nos traz sensibilidade, nos traz lembranças, né? Às vezes você olha uma figura e você remete a algo lá da sua infância que te faz se sentir tão bem. Essa junção, ela pode valorizar a descoberta científica. Ela não pode supervalorizar a descoberta, porque vocês aí que estão ouvindo, todos sabem que a ciência
ela tem que ser exata, a gente não pode nem supervalorizar, nem desvalorizar. A gente tenta buscar respostas. Então, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que ela pode deixar mais palatável para uma ampla audiência essa ciência que não precisa ser tão árida. Esse é um caminho que eu, então, busquei aqui para conversar hoje, sobre como que a arte, mais ou menos, se entremeia com a ciência que eu faço. E, nesse sentido, a gente tem a vantagem das borboletas serem seres muito bonitos, muito coloridos, muitas vão em flores. Isso tudo traz para a gente possibilidades inúmeras de trabalhar artisticamente para divulgar o que nós fazemos. Ainda que, para o outro cientista, o que ele quer ver é o resultado final. Mas voltando, então, acho que fica uma pergunta aberta sobre a natureza. Se, de alguma maneira, existe o belo, no sentido de que, será que algum outro organismo vivo que divide conosco esse planeta tende de alguma maneira, entender aquilo que ele faz como beleza, ou é tudo mecânico? Então, vamos ser muito claros e simples. Por exemplo, uma ave que canta para atrair uma fêmea, né? Um passarinho qualquer, né? E a gente acha lindo alguns cantos. A gente tentou imitar. Muitas músicas são inspiradas em cantos de aves, por exemplo. A fêmea escolhe o canto mais bonito? Será que existe essa noção de beleza? Ou será que ela só existe na nossa tradução dessa mente complexa? Existem aves, por exemplo, que fazem um ninho e vão trazendo coisinhas coloridas e colocando na frente do ninho para atrair a fêmea e para a fêmea resolver que ela pode, sim, ter filhos com aquele macho, né? Ela olhou e o que é avaliado ali? É só o esforço de que ele tem capacidade de trazer tanta coisa colorida numa quantidade tão grande que ele tem, então, genes muito bons que vão fazer ela ter filhos fantásticos, que vão poder, daí para frente, reproduzir e manter a linhagem desse casal? Ou será que naquela mente, que não é tão avançada cognitivamente como a nossa, existe uma noção do que é a beleza? Isso algo que me intriga bastante quando a gente fala em arte e na natureza. Então, eu gostaria muito de ter essa resposta, mas eu tendo a entender e acreditar que, de tudo que a gente sabe hoje, só seres humanos conseguem sentir, ver e perceber o mundo pensando em estética como nós a vemos. E se for isso, é algo único do ser humano no nosso planeta. Mas a gente pode ir mais além. Também, como biólogo, a gente pensa se a vida é única no nosso planeta ou se a gente tem vida em outras partes do universo. E aí vem uma questão que é mais interessante, e eu vou até além disso tudo. A primeira é a consciência. A gente costuma falar, eu não vou entrar aqui em nada religioso, eu vou me ater apenas à ciência. Isso não quer dizer que eu seja favorável ou contrário à religião, e não nos interessa. Mas a questão é, a consciência é algo especial ou ela é só mecânica? E aí é bastante complicado e é bastante interessante se pensar pelo seguinte. Há quem diga que a consciência só existe nos seres humanos porque nós temos uma alma. Há quem diga que a consciência é simplesmente o resultado dessa cognição, né, desse cérebro extremamente complexo que nós temos e que nos faz sentir-nos como únicos individuais de uma maneira bastante distinta de outros organismos, ainda que é possível que alguns organismos tenham uma ideia do seu self, né, de que eles existem como indivíduos, mas não é uma consciência como a nossa. Bom, mas se isso for verdade, se é só mecânico, se a gente construir uma máquina extremamente avançada, inteligência artificial está aí na nossa porta batendo, né? Ela vai ser consciente? E aí a gente começa a ter problemas éticos, né? Quer dizer, basicamente a questão é, será que se a gente constrói uma máquina extremamente avançada e ela tem consciência de si própria, desligá-la seria um crime? E a questão que vem ainda é maior ainda. Será que em outros planetas, se a vida que deve ter, eu acredito que exista vida em outros planetas do universo, ou seja, são bilhões de trilhões de planetas que existem. Não é possível que só no nosso existe vida. É igualmente fantástico se só existe vida na Terra. Imagina, o único planeta de trilhões de bilhões
em estrelas em milhões de universos, de galáxias. Ok. É igualmente fantástico se ela existir só aqui ou se ela existir em qualquer outro lugar ou em muitos lugares. E a questão é, será que uma outra organização complexa vai ter a noção da arte, que tem a ver com a estética, com a beleza e com a emoção? Ou será que isso é algo também raro de acontecer numa organização biológica, né, que leve uma cognição parecida com a nossa? Então, assim, biologicamente, quando a gente, como eu trabalho, como eu tenho uma ligação com o mundo artístico através da música, e não sou só eu, né? Muitos biólogos têm, por causa que a natureza, para nós, é bela, né? Nos traz emoções. Muitos biólogos lidam com imagens, com fotografias. Se não vão para o campo, são moléculas fluorescentes belíssimas, tem imagens lindas feitas no microscópio. Então, como a gente lida com isso corriqueiramente, porque a vida é bela, não querendo ser muito piegas nesse momento, a questão que fica a beleza e a arte, a compreensão da arte, é algo exclusivamente humano ou ela é uma consequência de toda e qualquer organização cognitiva complexa como a nossa, biológica ou não? E acho que fica isso para a gente pensar e refletir. Não espero que a gente tenha uma resposta, mas pensar nisso, poder pensar nisso, e eu pensando nisso biologicamente falando, pensando que a gente tem um monte de circuito que funciona com eletricidade dentro da cabeça, e volto a dizer, não estou dizendo que isso tire de qualquer um de vocês a ideia de que possa existir uma alma ou um Deus, ou se é completamente ateu e se quer pensar que isso é só um mecanismo mesmo, não muda a questão. A questão é a arte como nós a conhecemos, a gente achar bonito e parar para olhar um quadro, ouvir uma música, ou olhar um pôr do sol e ver arte naquilo e nos trazer emoção, o sentimento estético do belo, isso é uma característica só humana ou ela vai aparecer como uma propriedade emergente de qualquer sistema complexo? Eu deixo isso, então, para a gente, juntos ou cada um sozinho nos seus momentos, refletir ao longo da vida. Bom, falar sobre educação pode parecer fácil, mas eu vou fazer um meia-culpa antes de iniciar. Eu estudei educação formalmente, porque eu fiz licenciatura em biologia há quase 30 anos atrás. E eu confesso que eu não me lembro o suficiente da teoria por trás. De tal modo, eu peço desculpas se por acaso eu for impreciso, talvez na definição dos termos, das palavras, né? Mas, relembrando aqui um pouco, e o que eu penso é que a gente tem que entender educação como algo muito mais amplo que ensino, que por sua vez é mais amplo que treinamento. Eu sei que essas três coisas se misturam, mas acho que treinamento é uma coisa. Treinamento é treinamento militar, treinamento até para músico, treinar muito, para esporte, faz parte. A gente tem que ter treino na nossa vida. Ensinar, às vezes eu penso, e volto a dizer, é um conceito meu, ensinar é passar um pouco da sua experiência ou de outros que vieram antes de você, faz parte da cultura, dessa transmissão cultural. Educar, eu já lembro que uma parte do conceito mexeria com a facilidade, facilitar o processo. Mas acho que educar, quando a gente fala de educação, é muito amplo, né? Tanto que não está errado quando você fala, sem fazer juízo de valores, obviamente, quando você fala, não sei quem é mal educado, a gente está dizendo que ele é grosseiro. Então a gente está achando que gentileza é algo importante em termos de educação, já que se ele não é gentil, ele é mal educado. E essa educação, muitas vezes, não veio da escola, né? Talvez eu não vivi isso, mas minha mãe e as pessoas, a geração anterior, viveu o momento da educação incluía palmatória e castigos físicos para pessoas que se portassem mal. Me parece que isso saiu da escola
e me parece, pelos meus colegas que são professores de ensino fundamental e médio, que está cada vez mais distante, né? E eu não quero entrar nisso também porque é muito polêmico. Mas vamos pensar em educação como eu imagino. Então, educar é algo muito amplo. E eu, como professor na biologia, eu dou tanto aula de assuntos específicos de uma disciplina, quanto eu oriento alunos de graduação e de pós-graduação. Né? A orientação, então, entre aspas, aqui, então, o treinamento científico, né? Prepará-los para serem cientistas na área da biologia. E eu dou aulas em classe, aulas no campo, eu convivo no dia a dia, eu ensino eles a como pensar, a como escrever um texto, a como colocar ideias num texto. A formação minha como educador, ela vem muito na prática. Como eu acabei de falar, de teoria eu tive talvez 2 ou 3 semestres muito pequenos, que incluíam um treino de ir numa escola fazer um estágio. Mas isso pegou para mim muito pesado, e aí vocês vão entender por que eu vou voltar a isso, porque antes de eu me formar, uma escola estadual na cidade onde eu nasci ficou sem professores de biologia, e já era abril e eles estavam sem aula. E a minha mãe dava aula nessa escola, ela me chamou para dar um jeito nisso, né? Eu já tinha as disciplinas que precisavam, estava no final do curso, e eu já poderia, então, atuar como professor, estava dentro da lei, não sei se ainda é hoje, assim até hoje, e eu pude assumir essa turma. E eu lembro que eu pensei que eu ia fazer algo diferente do que passar o que estava naqueles livros. Era uma escola de periferia, num bairro que atendia, né, a escola, então muita gente de baixa, de comunidades realmente muito pobres, e eu queria tentar trazer algo. Então, o meu desafio ali, onde eu aprendi muito, foi como fazer aquela turma que tinha desde pessoas de classe média até pessoas realmente que mal teriam o que comer no dia a dia, como fazer algo que eu estou falando parecer relevante. E como, ao mesmo tempo, eu não abrir mão de passar o conteúdo para aqueles que estavam ali almejando um vestibular e uma formação acadêmica, que muitos tiveram mesmo. Que bom. Esse foi o desafio que foi maior e onde eu aprendi mais até do que no meu estágio da licenciatura, ao final do meu curso de biologia na Unicamp. E isso trouxe muitas experiências para mim desde então. E eu descobri naquele momento que eu gostava de falar para as pessoas. Eu gostava de, não sei se pode ser um pouco de vaidade, talvez. Pode ser, eu posso estar me achando que o que eu falo é importante. Eu sei que nem tudo que eu falo é importante, eu sei que eu sou chato, eu sei que eu erro às vezes nos meus conceitos. Meus alunos já me chamaram a atenção, já me desculpei, eu me educando. Mas eu descobri que eu gostava desse contato. E eu adoro dar aulas, né? Quem me conhece sabe disso, e acho que alguns alunos tá como orientador de pós-graduação, de iniciação científica, mestrado, doutorado, supervisor de pós-doutorado. Eu gosto de entrar na aula e contar o que eu tenho para contar da área acadêmica, eu gosto de dar palestra, eu gosto, às vezes, de juntar com pessoas que nem são da área da biologia e falar sobre biologia ou sobre outros assuntos. Eu tenho feito isso cada vez menos por causa das demandas profissionais, mas já falei para engenheiros, numa empresa, já falei para e isso me traz até essa minha, eu falo demais, né? Como minha esposa às vezes fala, ela me pergunta alguma coisa e de repente parece que eu estou dando palestra. Ela fala: você não está falando para os seus alunos, me explica mais simples. Mas que também é uma educação, né? Saber falar com a família, com a esposa, não é a gente dar uma aula. Então, esse processo é um processo muito bacana. E eu acho que eu cresço continuamente com ele. Não é, eu estou falando do processo de educação ampla. Não só o processo de eu ser professor no curso de Ciências Biológicas da Unicamp e dar aulas na graduação e na pós-graduação. Não, isso é uma parte que é importante, que eu adoro. Não tem nada mais legal. A biologia, para mim, é a minha vida. Assim, desde que eu me lembre de criança, eu gostava da natureza. Antes de saber que existia biologia, esse nome apareceu mais tarde na minha vida. Mas eu também era muito avoado, né? Eu só descobri que existia vestibular no segundo colegial. Eu falei: como assim? Eu tenho que fazer um teste para entrar numa faculdade? E eu fiquei meio desesperado, e aí resolvi deixar para lá, porque já que eu não pensei até agora. Então, a biologia também apareceu tarde. Eu gostava de bicho, planta, natureza, química, física. Eu gostava de ciências, embora eu também gostasse de outras coisas, de história, de música.
Mas eu gostava muito, tanto que eu escolhia, nunca me arrependi. Né? Todos os dias da minha vida que eu fui trabalhar, seja um dia de dar aula, um dia de fazer pesquisa, eu sempre fui muito feliz, eu gosto. Assim, o fim de semana é legal porque acabou a semana, e a segunda-feira é legal porque vai começar a semana. Né? Entrar de férias é ótimo, mas sair das férias e voltar a trabalhar também. E como eu gosto muito, e o meu trabalho é com a natureza, até as férias se tornam, às vezes, momentos de pegar dados, descobrir alguma coisa nova, enfim. Mas por que eu quero chegar? E estou falando isso, onde eu quero chegar? Eu quero dizer que o que eu tento trazer para as pessoas que convivem comigo é mostrar para elas que, para você ser feliz numa área profissional, você tem que escolher algo que vai te fazer feliz todos os dias. E se você está aqui o que eu falo para os meus alunos, se você está na biologia, no curso de biologia, você pode escolher, foi uma opção sua, trabalhar com isso, enfim, escolher esse curso, sendo que tantas pessoas não têm essa oportunidade de ouro, de escolher o que fazer e chegar na universidade no nosso país. Você tem na mão algo muito importante, que é a possibilidade de escolher. Então, escolha algo que te faz feliz. Então, talvez o centro do que eu tento passar para os meus alunos sempre, da graduação e na pós, e para pessoas que vivem ao meu redor e que não são alunos, se você está infeliz, mude. Nunca é tarde para mudar. E eu tento trazer essa empolgação também. E não tem coisa mais legal do que quando você faz os alunos perceberem algo que eles não entendiam ou não pensavam naquilo. Eu gosto muito de colocar em xeque o pensamento do aluno ou do interlocutor. Com o aluno é mais fácil, porque eles estão aprendendo tudo novo, né? Então, eu posso trazer coisas que eles nunca viram na vida. E o prazer de ver como a gente costuma dizer, né? O olho brilhar, quando eles descobrem algo, quando eles têm aquele insight, né? Ou aquele sartório, aquele nirvana, não sei o que a gente quer usar, a revelação, sobre algo que no ensino médio não era trazido e que agora ele vê na faculdade, isso para mim é o mais importante. Então, eu penso no meu curso na biologia, a maneira com que eu organizei é para tentar, dentro de uma disciplina que poderia ser muito chata, onde eu falo então, para quem teve essas aulas de taxonomia, como dar nome para os animais e para as plantas, como é que elas evoluem, é uma coisa que às vezes parece muito chata. Como fazer ser esse assunto todo, que permeia um pouco da evolução, mas não a área mais atrativa, como fazer isso tudo ser empolgante? Então, para mim, educar significa me educar, a fazer as pessoas descobrirem, e nesse caso são os alunos da biologia, né? Então, estou trazendo toda a educação agora para a minha experiência como professor. Né? Eu saí de um amplo e estou voltando para o estreito. Como fazer o aluno entender se aquilo é o que ele ama, se aquilo fará ele feliz, e como trazer para ele a coragem de que, se não for aquilo, busque rápido um outro caminho. Então, nessa minha experiência, dentro dessas definições que no início eu trouxe, né, entre treinar, ensinar e educar, eu acho educar algo muito amplo e de muita responsabilidade. E isso, se me dá prazer e me empolga, por um lado, me traz um peso muito grande. Porque às vezes eu tenho conversa com os alunos, ao fim da disciplina eu sempre converso sobre isso, eu tento mostrar o quanto eu sou realizado profissionalmente, e o que eu tento trazer para eles é que eles busquem algo que os realizem de uma maneira similar. E, ao mesmo tempo, isso pode fazer com que alguns deles talvez se confundam naquele momento e resolvam buscar um caminho que não é o melhor. Então, existe uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que educar, nesse sentido, a maneira com que eu penso, então, a educação em ciências biológicas, dentro do âmbito que a minha disciplina permite, eu tento trazer o conteúdo e a reflexão. E eu tento encaixar, por exemplo, sempre no conteúdo que é muito restrito, eu sempre tento encaixar algo mais amplo que tem a ver com a nossa vida. Porque nós somos humanos, então somos organismos biológicos. De uma certa maneira, iguais aos outros, com diferenças e semelhanças. Ok? Então, a primeira coisa que eu tento colocar em xeque sempre é que a gente tem que entender
que todas as nossas certezas muito grandes que vêm da sociedade, porque ela separa o mundo em caixinhas, porque a nossa mente, ela é uma mente que a gente pode dizer que a gente tem uma mente descontínua. A gente não consegue pensar em continuidade, a gente gosta de categorias, não é? Ou você é A, ou é B, ou é de esquerda, ou é de direita, ou é bom, ou é mal. E o mundo biológico não é assim. Então, eu não falo isso em aula, mas eu falo com meus amigos. Ninguém é totalmente mal, não existe o vilão igual do filme. E ninguém é totalmente bom. E existe todo um contínuo. E tem casos que eu espero que eles consigam extrapolar quando pensam em questões de diversidade biológica e desse contínuo. Se não há o bom e o mal, o melhor e o pior, né? o superior e o inferior, não tem uma espécie. Eu sempre mostro isso. O ser humano não é o ápice da evolução. Me desculpem todos que pensam isso. Todas as espécies, todos os seres vivos da Terra são igualmente evoluídos. E quem mostra isso é a biologia. Não é um dogma, não é uma doutrina. São dados científicos relacionados com a evolução. Eu trago isso na minha aula. Então, se todos somos igualmente evoluídos, todos os seres vivos são iguais, o que dirá nós, seres humanos? Independente da cor da pele, orientação sexual, se é religioso e qual religião, o que pensa sobre a vida. Nós todos somos igualmente importantes e merecemos o mesmo tratamento. Então, é uma questão delicada e eu não entro muito nisso, mas eu tento dar elementos para que eles entendam que preconceito é uma coisa que não tem base biológica, por um lado, mas ela tem a base evolutiva. E eu trago isso para ele. O ser humano, ele cresceu assim. A evolução levou nós, como grupos humanos, a pensarmos de alguma maneira que o grupo, né, os seres humanos são sociais num sentido diferente de formiga e cupim, aquilo sim é sociedade. Né? Nós somos mais ou menos sociais, não temos uma rainha que é a única que se reproduz e nós somos estéreis, não, é uma outra, mas somos sociais nesse sentido, a gente tem que viver em grupo. Né? Viver uma pandemia isolado em casa há quase um ano faz mal para muita gente, por exemplo, que é a nossa realidade hoje. E os grupos evoluíram, aparentemente, uma consciência de grupo muito grande, e ela é perigosa, porque ela faz você ser inimigo do outro grupo. Eu trago isso para eles. A biologia mostra que é tudo igual, mas nós temos uma armadilha mental biológica que faz com que a gente ache que o nosso grupo é o melhor. Só que esse grupo, nós somos complexos. A gente tem times diferentes, religiões diferentes, posições políticas diferentes, cor de pele diferente. Ou seja, o seu inimigo do time A, que você pode espancar ele na frente de um estádio um dia, como acontece às vezes, se você estiver falando de religião, ele é seu maior amigo e vocês juntos vão bater no da outra religião. Então, olha essa armadilha. Eu acho que mostrar isso com base no que eu posso trazer em termos de evolução e de igualdade entre os seres vivos é uma possibilidade de fazer disso não apenas um aprendizado em evolução, mas um ensino sobre como a gente escapar das nossas armadilhas mentais que nós humanos trazemos por ser animais e como a gente fazer isso, fazer de nós humanos, que continuaremos sendo animais, mas temos capacidade para pensar além do instinto básico de sobrevivência, que significa eu quero tudo para mim e o que importa sou eu, o resto que se dane. Sou eu, meus filhos, não quero saber dos outros. A gente tem uma mente complexa que nos leva a pensar no outro. A gente tem compaixão, empatia, caridade. Isso é raro no mundo animal, dessa maneira como temos. Isso é uma consequência de alguma coisa biológica em nós. Só que a gente tem que tomar cuidado porque a gente costuma ter empatia e compaixão com o grupo com qual a gente se identifica. Então, entender que grupo não existe é algo que eu tento trazer para eles da minha aula. Então, não existe um grupo diferente porque tem cor de pele. Inclusive, porque da mais clara para mais escura, existe todo um contínuo. E porque todos podem, se quiserem, ter filhos entre si. E esses filhos não serão estéreis, eles terão mais filhos. A gente é a mesma espécie, é uma coisa só. Da mesma maneira, eu vou trazendo, então, né, que um chimpanzé, por exemplo, é a espécie de animal mais próxima dos seres humanos, as duas espécies de chimpanzés, né, um ramo evolutivo muito próximo, eles só parecem muito diferentes porque a gente não vê essa continuidade porque ela se perdeu no tempo. Se a gente faz uma metáfora abstrata da evolução, ela se perdeu no tempo. Mas se você fizesse uma escala de você, sua mãe, sua avó, sua bisavó e fosse no passado e chegasse até um ponto, você ia ter um único organismo, um único animal
provavelmente, né, a gente não reconheceria como humano, que a partir dele nascemos nós e aquele chimpanzé que estava lá preso num zoológico. E a questão é, por que ele está preso num zoológico e eu tenho direitos e liberdade? E aí eu não tento mostrar para eles que a gente tem que... Eu não quero dar uma resposta. Eu quero só que eles pensem e reflitam sobre isso. Eu não estou aqui defendendo que o chimpanzé deve ter o direito igual ao ser humano, mas eu estou aqui trazendo para eles, então, como educador, de pensar que se até um chimpanzé, na verdade, se a gente pensar geração por geração, não há diferença marcante, não existe uma quebra. Daqui para cá é humano, daqui para cá não é. O que dirá entre nossos companheiros de vida, seres humanos nesse planeta? Então, isso é um lado onde eu tento educar, sem ter que tratar do assunto complexo para o qual eu não sou preparado, que é falar sobre homossexualidade, sobre racismo, sobre machismo, sobre preconceito. Eu não sou preparado para isso. Eu posso falar coisas erradas, mas eu posso dizer que a gente tem elementos para perceber que está errado pensar dessa maneira e elas são artifícios mentais da nossa mente, que ela é descontínua, ela não sabe pensar na continuidade, e ela é assim porque isso era adaptativo para nós, humanos, lá no passado, quando a gente já tinha esse cérebro, mas não tinha ainda a capacidade de pensar o que a gente pensa hoje. Então, por que eu dei um exemplo específico sobre isso? Porque eu acho que o compromisso nosso como educador, especialmente numa universidade, onde a gente está tratando com os profissionais que vão herdar o nosso mundo amanhã, ela é muito maior do que simplesmente passar a matéria. Então, acho que esse é o ponto. E é muito mais fácil você ter alguém que conduza o caminho para a pessoa não se perder, e mais importante ainda, tem momentos onde ela vai se perder, e você tem que falar para ela, não se preocupe, se perder não é um problema. O problema é você saber que está perdido. Parece muito esquisito isso, né? Mas eu percebo que na sociedade de hoje, o maior problema são as pessoas que estão perdidas, mas elas têm completa segurança de que elas estão completamente corretas no caminho. Porque elas conseguem só pensar daquela maneira. Ele é bom ou ele é mau? É preto ou é branco? É homem ou é mulher? Isso é muito perigoso. E essa pessoa, quando ela chega nesses becos sem saídas, onde a pessoa que reflete, ela vê que ela está perdida e aceita que está perdida, e isso não é ruim, ela entra em pane. E aí ela se segura mais ainda nos preconceitos que ela trouxe desde o começo da vida. E a gente consegue mudar isso até uma idade, depois fica muito mais difícil. E eu acho que o início do mundo acadêmico, o primeiro ano da maior parte dos alunos, né, entre ali os 17 e 18 anos, é um momento muito propício para isso. E como eu disse, dentro das minhas limitações como professor de biologia, eu não estou lá para falar de sociologia, de antropologia, porque eu poderia falar bobagens, eu não tenho preparo, mas eu dou elementos para eles se perderem. E para amparar e dizer, não tem problema estar perdido. Aceite que está perdido e que nem tudo tem uma resposta. Ou seja, a gente não vai conseguir resolver a questão do que por que o chimpanzé está preso no zoológico, aqueles que estão aqui, os outros estão no ambiente natural, que bom, mas por que o chimpanzé fica preso no zoológico e não tem direito a nada, e eu, se for preso, posso ter um advogado, e posso sair de lá, e posso ir para onde eu quiser, porque me parece que é esse vem do mesmo lugar, e eu falo isso para os alunos, isso eu deixo, mais ou menos, do mesmo lugar, a ideia de que o chimpanzé merece estar preso e livre, é a que fez, por exemplo, com que a gente fosse capaz de escravizar um povo. E a gente se enganar e achar que um povo merece ser escravizado e não tem direito à liberdade. Ou é o mesmo direito que a gente tem de demonizar um tipo de pessoa que não parece que nos agrada, porque a gente aprendeu que não é legal ser daquele jeito. Então, é esse o ponto que eu trago. Bom, então, retornando, mais ou menos tentando fechar, eu só dei um exemplo, né? Ao longo da minha disciplina, eu falo sobre isso várias vezes, e quando eu converso com meus alunos, no processo de orientação no mestrado, no doutorado, sempre que pode, eu tento trazer. Eu posso estar errado? Posso. A pessoa que pensa diferente de mim vai achar que eu estou completamente errado. Mas me parece que a gente tem que buscar. Você não vai saber se está certo, mas acho que educar é o seguinte: é lembrar que você tem que mostrar para a pessoa que ela tem que buscar o caminho onde a liberdade completa do ser humano seja preservada. Se você está trilhando um caminho em que alguma liberdade começa a ser tolhida, para e pensa.
Então, eu não estou dizendo que é certo ou errado você pensar de modo A ou B, mas se esse modo refletiria de alguma maneira que esse tipo de pessoa vai ter parte da liberdade tolhida, como aconteceu com o nazismo, pegando um caso bem extremo, me parece que isso não é bom, porque eu não queria ser a pessoa que tem liberdades tolhidas. Então, me parece que você não erra se você buscar esse caminho, porque não há como deixar a pessoa triste se isso for seguido por mais e mais seres humanos. Então, acho que educar é ensinar que a liberdade é o princípio básico que o ser humano tem que conquistar como sociedade evoluída no futuro. E a gente está muito longe disso.